analisa com um dos maiores nomes da posição, se não o maior em termos de Brasil e mundo, Roberto Carlos. Seu aluno, patrão, que honra recebê-lo aqui. Faz as honras da casa. Roberto, que professor, tudo bem, senhor? Tudo bem com vocês aí? O senhor está no céu, hein? Já te disse, hein? Professor, mas sempre quando se fala de Zico, tem que tratar como senhor, tem que tratar com muito respeito. É único, né? Zico só existe um no mundo. Então, além de ser uma excelente pessoa, foi meu treinador e para mim foi um orgulho, um privilégio enorme conviver com o senhor durante esse tempo no Fenerbahçe e, claro, acompanhando a tua carreira, para mim foi fantástico. Bom, mas vamos falar de lateral, que por isso estamos aqui. E eu quero saber, Roberto Carlos e Zico também, que já guiou muita gente para a posição, para escolher. Como é que faz para você decidir ser lateral? Porque todo mundo, quando começa, é criança, geralmente quer ser atacante, quer jogar na frente. Você falou uma coisa certa. Para mim, eu escolhi ser lateral porque tinha muitos atacantes, né? Muitos pontas esquerdas, né? Eu comecei jogando de ponta esquerda junto com meu pai e nos jogos regionais do interior de São Paulo, teve muita febre e gripe. E o Adailton Ladeira perguntou: Roberto, você pode me ajudar hoje? Eu falei: claro, professor. Isso é lógico. Só que eu preciso que você jogue de lateral esquerdo. Eu falei: vixe, eu sempre fui muito ofensivo. Então, antes de começar o jogo, ele me chamou e falou: você tem que fazer assim, assim e tal. Pegou a bola, se arranca. E foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha vida, tratando-se de categoria de base. E a partir dali eu comecei a jogar de lateral esquerdo. E logo em seguida já fui para o União São João, de lateral esquerdo, pequenininho, rápido pra caramba. E aí foi onde começou a minha história. Professor Zico, olha só. Para ser lateral, a primeira coisa que tem que fazer é defender, não é isso? É um defensor, né? Exatamente, é o que a gente sempre aprende. Mas vê aí, lembra de quando ele foi para lateral, se tu tem em mente algum ponta que deitou em cima dele? O cara aprendeu, o cara que é bom, que é inteligente, foi lá e aprendeu a marcar. Agora, quando tinha espaço... O que o Ladeira falou para você? Quando tem espaço... vai para frente. Exatamente. Então, quer dizer, eu joguei também com um dos maiores laterais, que foi o Júnior, que era um meio-campo. O Seu Bria, que era um dos nossos treinadores, que viu que ali no meio-campo tinha muita gente e tal, virou para ele e falou: na lateral direita não está muito legal, não. Então, aproveita que ali pode aparecer a chance. E aí ele foi aonde ele começou e arrumou uma vaga na lateral direita, se firmou no time, depois ele foi para a lateral esquerda e se tornou um dos melhores. Eu sempre uso muito o Branco e o Júnior como exemplos na minha carreira, porque eu tive o privilégio também de jogar com eles, né? Foram os caras que, de verdade, me ensinaram como se posicionar, como marcar, se você encontra um jogador rápido, como se posicionar, dar o espaço para ele, porque eu sempre fui muito rápido, então eu deixava sempre o lado para o cara, na hora que ele fosse cruzar, eu já chegava no carrinho. Agradeço muito aos dois, porque os dois foram dois grandes professores da minha vida. Eu acho que ficou uma coisa muito marcada, principalmente no Brasil, que você foi o responsável pela geração que queria o lateral super-homem, que marca pra cacete e apoia pra cacete também. O que você preferia? Apoiar ou marcar? Eu consegui conciliar essas duas coisas depois que eu fui pro Palmeiras. Na época do Vanderlei Luxemburgo, que disse o Vanderlei que era bom. O Vanderlei era suplente do suplente. Você tá despertando aí um monstro aí do outro lado. Mas ele falava pra mim: eu sou melhor que você, eu vou te ensinar. É bem simples. E de verdade ele me ensinou muito. Ele pra mim foi um paizão enorme. E eu dependia muito do posicionamento, do sistema tático do treinador em relação ao time. Na época minha aqui do Real Madrid, quando joguei, o Capello, Del Bosque, Gus Hiddink, Jupp Heynckes foram treinadores que botavam exatamente o sistema pra gente tacar muito pelo lado esquerdo. Eu tinha na minha frente o Zizou, eu tinha na frente o Zé Roberto, eu tinha o Sábio, eu tinha o Solari. Então eu dependo de treinadores, como nós fizemos no Fenerbahçe, não, professor? O professor ele montava um sistema de um time solto. Perdeu a bola, cada um sabia exatamente o que tinha que fazer. Eu sempre dependi do sistema do treinador. E, lógico, a confiança do treinador. Se você atacar, vai ter sempre alguém atrás fazendo a cobertura. Isso, para mim, foi o mais importante para que o Roberto Carlos tivesse essa carreira tão gostosa e bonita no futebol. Você não pode abrir mão de caras que têm um poder ofensivo muito grande e que podem decidir para você lá na frente. Então, outros que cubram ali. Eu tive na seleção do Flamengo jogando com laterais desse jeito, né? O Leandro, o Júnior, Marinho, Nelinho. Então, o Roberto pegou lá ainda o
o Edu Dracena falar, Roberto subiu, você já vai lá para lateral, que problema teu, meu irmão, não vou abrir mão dele, não. O professor Zico, por exemplo, ele jogou bola, ele sabia mais ou menos o que tinha que se fazer dentro de campo. Trabalhar com o Zizu, com o Zico, até mesmo com o Del Bosque, que foram jogadores, é mais fácil que eles enxergam o sistema tático de uma maneira diferente e usa muito os jogadores com mais qualidade ou no poder ofensivo ou defensivo para que o time possa crescer. Zico falou de dois que são tão bons no que faziam, eram tão bons no que faziam, o Leandro defendendo, tanto que virou zagueiro depois, e o Júnior atacando, tanto que virou depois camisa 10 na teoria da função, né? Craque daquele Flamengo de 92, principalmente. E eu queria perguntar para o Zico, é mais difícil achar lateral que marca bem ou é mais difícil achar lateral que apoia bem? Marcar é mais fácil, né? É só você aprender poucas coisas. Agora, para apoiar, você tem que ter talento, tem que ter qualidade, inteligência, criatividade, drible. Tem uma série de coisas que quem apoia tem que fazer. Então, o mais importante na defesa, que é meu modo de ver, é ele saber fazer cobertura. Se ele souber fazer cobertura, aí eu acho que isso é um ponto fantástico na marcação pro lateral. Você faz 80 metros a um ritmo e voltar no mesmo ritmo que você atacou é diferente. Então, a nossa volta era completamente diferente. Eu sempre voltava pelo meio do campo. Quando eu fazia em linha reta, eu perdia muito tempo. Então, quando eu comecei a entender que o volante fazia cobertura, que o zagueiro estava atrás, que o time defendia todo para o meu lado, eu sabia exatamente o caminho certo que eu tinha que seguir para não me cansar e, ao mesmo tempo, fazer a cobertura para quem está fazendo a cobertura para mim. É muito interessante. No campo, você tem que pensar muito. Não é só ser bom no setor ofensivo. Não é só ser bom na parte defensiva. O que você está falando é conhecer os atalhos do campo, né? Essa experiência, essa sagacidade. Mas isso é com o tempo, né? Isso vai com o tempo. O que eu sempre usei nos times que eu dirigi, e a maioria dos que eu joguei, todos eles usavam só um cabeça de área. É difícil você, depois de um certo tempo, que apareceram aqueles dois cabeças de área, principalmente quando no Brasil veio a linha de 3 zagueiros, essas coisas. Mas nos meus times, por exemplo, a cobertura é feita. Se é o Roberto lá, que é o lateral esquerdo, vai no ataque, o quarto zagueiro vai a cobertura dele, o volante entra na do quarto zagueiro, e o Roberto, na volta, vem como volante, porque o caminho é mais curto. Do outro lado, a mesma coisa. E eu acho que o Roberto ainda pegou isso. Quando o Brasil jogou na Copa de 2002 com 3 zagueiros, mas eram 3 zagueiros meio aqui que o Edmilson fazia a linha de 3 ali, mas quando o Brasil jogava, ele ia como um volante, não deixava de ser um volante, ele não ficava com aqueles 3 zagueiros em linha ali. Quando nós tínhamos a bola, ele se colocava na frente, quando o adversário tinha a bola, ele se colocava como livre. Exatamente. Então isso depende muito, você pode jogar num 3-4-3, ou no 3-5-2, ou no 4-1-4-1, e jogar em grupo, ser um time capaz de se posicionar sem a bola, você não consegue ganhar nenhum jogo. Eu acho que isso fez com que o Fenerbahçe, na nossa época, professor, fosse tão longe nessa competição da Champions League, porque era um time que sabia exatamente, além de nós tínhamos um grande treinador. E é o que chegou mais longe entre os brasileiros na Champions, nas quartas, e a maior equipe da história do Fener, e me corrija se eu estiver errado, me parece ser também a equipe turca que chegou mais longe na Champions, é isso? Foi. Agora só não cheguei na semifinal porque esse cara aí teve uma fratura na perna e não pôde jogar contra o Chelsea. A participação da galera, que colocamos lá a tua foto na seleção, Roberto, tá bombando no nosso Instagram, @canal510, no Twitter, @canal510, na comunidade do canal, que já tem mais de 1 milhão de inscritos, então se inscreva, aciona o sininho lá, que a gente está rumo ao 2º milhão. Fala, Babi. É isso mesmo. A gente colocou a pergunta: quem é o seu lateral esquerdo favorito? O João Silva disse que é o Leonardo do Flamengo de 87. O Afonso Machado respondeu Felipe Luiz. O André Senna falou que é o Júnior Capacete e não tem outro. Boa. O Andrew falou que é o Marcelo. Até porque ele falou o seguinte: até porque, para mim, ele é o melhor lateral esquerdo da história. É a opinião dele, tá aí. O Giovanni Castilho respondeu: ninguém se compara a Roberto Carlos, grande lateral monstro, velocidade e capacidade técnica. Babi, a minha história no futebol
futebol foi feita toda aqui fora, né? Eu joguei apenas 2 anos e meio no Brasil, né? Por isso que sempre quando me perguntam, eu sempre falo desses laterais que nós tivemos, que só o Brasil tem. O Brasil teve os melhores laterais esquerdos do mundo. Eu entro nessa parte mais de embaixador ou representante do nosso país aqui fora, mas eu só consegui ganhar os títulos importantes que eu ganhei porque eu joguei com craques, eu joguei só com fenômenos. Para mim, isso é o que vale. Né? E você tem aí, nesses laterais que você citou, do passado, você tem um que se tornou uma enciclopédia, que era o Nilton Santos. Exato. Né? E depois o Marinho Bruxa, Deus o tenha, também foi eleito um dos melhores do mundo na posição na Copa de 74. Então, eu acho que os representantes da lateral esquerda nos mundiais do Brasil são caras inesquecíveis, cara. Como é gostoso ser brasileiro e saber que nós somos bons nisso, né? Aí chega o Roberto Carlos, pé direito, não é o forte, ele bateu forte! Quando se pergunta de melhor lateral esquerdo do mundo, eu sempre falo Paulo Maldini, porque eu vi o Maldini de perto, joguei contra o Paulo e vi de verdade o que ele representava. Eu vi o Júnior pela televisão e tive a oportunidade de jogar com ele. Falando nisso, você foi um grande cemitério de lateral esquerdo na seleção. Ninguém chegava lá. Tinha uma geração maravilhosa. Na época a carência era pela direita, mas na esquerda teve... eu lembro de Atirso, eu lembro de Felipe, eu lembro de um monte de jogador qualificado que não teve oportunidade. Não se sinta assim, que a gente sempre brinca com o Zico também, que o que ele também deixou de camisa 10 do Flamengo de fora, depois que ele assumiu também, não foi brincadeira. Qual era a grande diferença sua para esses outros jogadores? Eu sei que você é humilde, mas qual era a grande diferença sua? Porque ficou tanto tempo, de 94... a 2006. Eu era rápido, eu era divertido, eu era a referência do time, eu era líder, eu era diferente dos outros. Nunca deixei faltar nada. Eu acho que isso fez com que também eu pudesse jogar sempre com alegria, jogar sempre feliz. Não sei, eu queria aprender sempre. Até hoje, nos jogos aqui de veteranos do Real Madrid, eu procuro fazer algo diferente. E outra coisa, não deixa ninguém jogar. Eu lembro 2002 que o jogo contra Costa Rica, o Juninho... Júnior. Depois para aguentar o Juninho na concentração. Ele jogou melhor que eu, que ele tinha que ser titular, que o Filipão devia pensar. Edilson lança para ele. Olha a chance do quinto gol, lá vem ele, bateu direto. Eu falei, Júnior, você não vai jogar nunca mais. Por isso que eu fiz. Eu tenho em total na carreira, não sei quanto o professor tem, mas eu tenho em total de jogos, 1.480 jogos em toda a minha carreira. Imagina o tempo que eu joguei. Não deixava ninguém jogar. Eu não queria perder meu espaço nunca. Patrão. Eu tenho quase 1.200, eu acho. Mas o que acontece é o seguinte, você quando está na seleção, você demora a arrumar uma vaga que, a concorrência é tremenda. Aí quando você arruma uma vaga, aí vem a Alemanha, você joga. Vem Inglaterra, você joga. França, você joga. Itália, você joga. Aí vem a Arábia Saudita, aí joga o reserva. Aí o cara mete 3 gols. Porra! E aí? Entendeu? Porra, aí o cara, fez 3 gols e tal. Cara, aí você vai voltar, você não faz um gol, o cara, tá vendo? O outro fez 3 lá e tal. Porra! É isso, cara. Não pode dar brecha pra ninguém, não, cara. Júnior. O Roberto Carlos, ato falho. Oi. Eu queria saber de chamar de Júnior. Ato falho total, mas é elogio também, né? Porque, como você falou, uma referência pra você. E o Juninho jogava muita bola também. Muito bom jogador. Muito bom jogador. O Juninho, quando eu saí do Palmeiras, ele chegou. Isso. E, uma simplicidade, rapaz. Deu um abraço. Lembro do Maracanã, um jogo Flamengo-Santos, que eu sempre fui santista, sou santista. E eu lembro o jogo do Maracanã, na época do Marola, Gilberto Costa, Lino. Nunca vou me esquecer, meu pai tinha até um quadrinho na casa dele. E eu sempre falava pro meu pai, pai, um dia eu vou jogar no Maracanã. E eu tive o privilégio de poder trabalhar com essas pessoas que sempre tive como ídolo. E o mundo do futebol te permite isso, né? Eu me sinto um privilegiado de verdade de poder conviver tantos anos, foram 27 anos jogando futebol. Chuta, Roberto! E não me arrependo absolutamente de nada. Nada. Aquele menininho de Garça que tinha sonho de ser jogador de futebol e hoje a gente passa isso para os meninos mais novos aqui no Real Madrid, bota na cabeça. Você quer jogar em time grande? Você quer ser titular do Real Madrid? Trabalhe. Seja sincero. Chega antes, sai depois. Eu tô arrepiado. Eu só não vou chorar porque a gente tem que trabalhar. É porque você não passou de você ter estar sentado no ônibus na frente
Aí tem um cara atrás que pegava o telefone. Ô, pai, é o seguinte, pô, aqui tá difícil. Cara, o cara quer concentrar de manhã para jogar no outro dia à noite. Porra, é brincadeira. Treinamento aqui, eu não deixo o pessoal comer, nós estamos no Ramadã. Esse cara é resenha. Porra. Mas ninguém falou que não tem perrengue, que não reclama. Ninguém falou isso. Eu olhava assim, eu falei, um dia eu vou encontrar seu pai. Um dia eu vou encontrar seu pai e vou falar tudo para ele. Esse dia chegou. Chamei os dois aqui, tá vendo? Ele ligava pro senhor, né? Tudo. Isso aí é um canalha danado, mas é divertido. É tão gostoso. Eu sempre fui de fundão de avião. Fundão de avião e fundão de ônibus, né? Mas aí quando você tá do lado do teu ídolo, velho, eu queria estar do lado dele ali. O Zico tem muita história. Onde você vai pelo mundo, hoje eu viajo com o Real Madrid por todo o mundo, e qualquer lugar que eu vou, a pergunta qual o melhor jogador, quais são os melhores jogadores do nosso país, e sempre nessa lista está o nome do Zico, por tudo que ele fez. E eu tive o privilégio de estar com ele, eu não podia perder esse momento, de encher o saco dele todo dia, toda a concentração e toda a saída para o estádio. E era muito legal, né? Era muito legal. E olha que eu vivi muitas coisas no futebol, com grandes jogadores, grandes treinadores, mas ele é nosso, o Zico é nosso, o Zico é patrimônio brasileiro, é patrimônio nosso. Você teve alguma dificuldade para se adaptar à Europa? Porque foi muito rápido ao futebol europeu. O que você acha que facilitou essa adaptação? Como é que ela tem que ser feita? Hoje você que também vê a galera nova querendo chegar, como você falou. Acho que é mais de casa mesmo. Eu não tive nenhuma dificuldade. Meu pai, família simples também, né? Continua sendo. Quando eu tinha 13 anos, eu falei, pai, eu vou jogar bola. Vou parar de trabalhar aqui, quero jogar bola. E quando eu voltar, o senhor vai ter uma casa. E aí foi. Aí começou meu sonho de jogador de futebol. Então, independentemente da temperatura, da língua, do ambiente que existisse, eu queria me adaptar o mais rápido possível. Esse Roberto engraçado é o que vocês vão ver sempre. Eu chegava em qualquer ambiente, eu me adaptava rápido. Me surpreendeu quando eu cheguei na Itália, o pessoal não me conhecia tanto, me conhecia mais pelo Palmeiras, não tanto pela seleção, mas eu queria ser o Roberto Carlos conhecido, queria fazer coisas que os outros estrangeiros não faziam. Chega, a comida não é boa, a temperatura não é boa, sinto saudade da minha mãe, do meu pai, da minha avó, então eu queria mudar um pouco essa história. Quando eu viajo pelo mundo afora aí, que as pessoas têm um carinho, não só pelo Roberto Carlos, nós somos embaixadores do país. Né? Se você pegar hoje o lateral esquerdo do Real Madrid, são 25 anos de lateral esquerdos comigo e com o Marcelo. Que clube que conseguiu isso, né? Eu fiquei 11 anos e o Marcelo está 14. Eu sou estrangeiro com o maior número de jogos no Real Madrid. Então isso para mim me deixa feliz. Por isso que a gente estava falando agora há pouco, as pessoas viram o Leonardo, Branco, Júnior, eles tiveram mais tempo desses jogadores jogando aí no Brasil. Minha passagem pelo Brasil foi muito curta. Por isso que eu me adaptei. Hoje eu estou há 27 anos morando fora do Brasil. Jogar com a seleção é uma coisa, jogar no clube é outra. Eu não joguei em vários clubes aí, eu joguei só no Palmeiras. Depois no Corinthians. Mas aí o Roberto já estava de muleta. Pro Roberto Carlos, pé esquerdo na bola! Mas uma coisa que você falou e o Sábio sempre fala isso, você falou pra ele, que foi de não mudar a característica de jogo dele, não mudar o estilo de jogo dele assim que ele chegou. Você não mudou o seu também? Não mudei o meu. Mas ao mesmo tempo eu tive sempre boa relação com os treinadores que eu tive. Então eu falava, professor, me ajuda aqui porque o senhor sabe que eu sou mais ofensivo, né? Não que eu atacava muito. Eu só fui embora da Itália mesmo porque hoje o futebol italiano é mais de toque. Na minha época era goleiro, atacante meio campo e atacava pelos lados, né? Isso me dificultou muito. Por isso que o Hodgson me colocou de atacante, porque eu tinha dificuldade de chegada. Então você vê, não é que eu não me adaptei ao estilo do Hodgson. O problema é que ele me tirou da minha posição de lateral esquerdo, me colocou de atacante, eu com 1,5 m de altura, os zagueiros de 2 metros não dava. E me preocupava também aquela coisa de jogar pela seleção brasileira. Eu tinha medo muito de não ir para a seleção. Mas foi uma experiência muito boa na Itália. Professor, quantos anos o senhor ficou na Itália, professor? 2. 2 anos sem chover? Qual é a diferença, vou começar pelo Zico San nessa, do lateral da sua época, patrão, pro lateral da época do Roberto e para agora? Se há diferença gritante nisso? Não, a diferença agora é que os caras querem que os laterais virem ponta e não é por aí. Eu acho que o lateral ele tem que ser a surpresa. É o que, a meu ver, diferencia o Marcelo e o Daniel Alves, que são jogadores que também sabem jogar pelo meio e aí, lógico, os treinadores deles devem dar uma opção para os caras abertos para eles poderem ir pelo meio também. Vou estender a pergunta perguntando também se tem algum lateral hoje em dia
que parece com o seu estilo de jogo. Eu acho que não, mas aí é contigo. Se tem diferença do lateral direito para agora... Não sei se você tem acompanhado o Alaba, jogador do Bayern de Munique. Sim, muito bom jogador. Ele tinha bom. Mas o Marcelo é mais habilidoso, o Felipe é mais clássico, o Alexandro se parece muito ao Felipe, jogando, que são jogadores que jogam mais com a bola nos pés. Eu primeiro, que eu não tenho a qualidade do Marcelo, nem do Felipe, e muito menos do Alexandro para jogar com a bola nos pés. Eu recebia e jogava para outro e já sprintava, porque eu sabia que o adversário não ia conseguir me alcançar. Eles gostam da bola no pé, por isso que eles vão muito pelo meio. Eu gostava de ir sempre sem a bola. Você está aí na Espanha. E esse menino que está agora aí na seleção, que está no Atlético, o Renan Lodge. Bom jogador, professor. Bom jogador. Muito bom jogador. Eu me lembro quando ele estava no Atlético Paranaense, eu falei com o Júnior Calafate aqui também em relação a ele, mas na época o Real Madrid estava com outras ideias. Mas o menino é muito, muito bom jogador. O problema, aquela história de sempre, né? O Atlético é um grande time, mas se ele estivesse no Real Madrid, por exemplo, a imagem do Renan seria diferente, né? Ele estaria sempre muito falado aqui. Eu acredito, já falei isso com o Zico San, que esse menino vai ser o lateral da seleção por muito tempo. Esse menino é muito bom. Esse menino é muito bom lateral, cabeça boa. Claro que o sistema do Simeone bota um jogo de titular, outro jogo de descanso. Um titular, outro descanso. Isso às vezes atrapalha a cabeça do menino. Mas eu espero que o Simeone pouco a pouco vá conhecendo ele mais e que ele continue jogando como ele está. Porque os jogos que ele está fazendo, de verdade, são jogos... Eu não. Eu sou a lá Madrid. Daqui a pouco vocês pescam ele. Faz um favor para ele. Bota ele para jogar sempre. Mas ele é... Por ser brasileiro, independentemente da rivalidade que existe entre Real Madrid e Atlético, eu tenho um carinho tão grande por ele. Eu vejo ele jogar com uma alegria, um moleque que tem uma potência, ele sabe muito bem o que faz com a bola e sem a bola. É muito legal. Quem não conhecia, está conhecendo de verdade quem é Renan Lodge. Assina embaixo, patrão. Assino, pô. O que eu gostei dele foi personalidade. Fazendo as jogadas que tem que fazer, arriscando, não ter medo de errar. Isso é importante para qualquer jogador em qualquer posição. Perfeito, Não é só contra a Arábia Saudita que faz o jogador, né? Tem que jogar bem jogos importantes também. Ô, Babi Zavarese, quem vão ser os felizados que vão participar aqui desse papo maravilhoso com o Zico e Roberto Carlos? Diz. O Jean, do Instagram, que é o Júnior Maestro, a Tirson e o Felipe. Seus laterais esquerdos favoritos. O Ismael também, tá no Instagram, falou que é o Felipe. E o Max Emanuel disse que é o Júnior e o Nilton Santos. São nomes que a gente já trouxe aqui pro papo. Não tem como fugir muito disso, né? Falando de lateral esquerdo, né? Não tem como... Você falou do Maldini. Isso foi bem legal. Algum outro que te chame a atenção, internacional até, na posição? Você lembra do Lizarazu? Lembro, francês. Outro jogador bom. Breitner, da Alemanha. Breitner. Gente, eu preciso falar alguma coisa. Alguém quer encerrar para mim? Padrão, encerra aí, por favor. Primeiro, agradecer nossos parceiros lá da Sim Saúde. Aí, ó, mais um. A gente só está trazendo fera. E trouxemos um dos maiores do mundo, campeão de tudo que passou. E muito obrigado. Roberto, de coração... Coração grande, professor. Muito obrigado por tudo. Nós brasileiros que agradecemos tudo que o senhor fez pelo futebol. E o que é ainda, o que representa pela gente. Vamos lutar juntos para combater o coronavírus. Nós do canal Zico 10, o grupo Assim Saúde e o grupo Memorial Saúde, estamos juntos nessa. Sabemos que a melhor forma de derrotar o Covid-19 é com medidas de prevenção. De preferência, fique em casa. Siga as recomendações dos especialistas. Isso vai passar.